Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a continuação da nossa aula de reagentes marcados. Nesta aula, nós vamos aprender sobre imunoensaios enzimáticos do tipo imunoblot, ou também mais conhecidos como Western blot. O Western blot ele tem como objetivo a identificação de proteínas reconhecidas por anticorpos. Para essa técnica, é feita a separação das proteínas por eletroforese em gel de poliacrilamida. Aqui no canal tem uma aula sobre eletroforese lá da biologia molecular, então também compensa vocês darem uma olhadinha. Depois que é feita essa eletroforese, esse gel contendo as proteínas já separadas, tem então uma transferência para uma membrana de nitrocelulose. Essa membrana de nitrocelulose ela é incubada, né? A amostra é incubada na presença de anticorpos específicos, anticorpos primários e secundários, que tem a formação de um complexo, um conjugado, onde vai proporcionar a visualização do resultado, porque ele apresenta um cromógeno que vai reagir aí, com uma enzima. E depois tem esse precipitado colorido, onde é feita a análise, a interpretação. E o Western blot ele é mais utilizado como teste confirmatório para o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV. Algumas etapas sucedem essa metodologia. Primeiro, o preparo da amostra, que tem que ter uma solubilização das proteínas, a preparação do gel, onde tem que levar-se em consideração a concentração da poliacrilamida ou gradiente, o detergente aniônico, né, que vai conferir carga negativa, o mais utilizado é o SDS, o tampão de corrida, que vai proporcionar a corrida da amostra pelo gel, voltagem e amperagem aplicada, migração dos polos, porque é por diferença de carga elétrica, polo negativo e positivo, a transferência depois desse gel de eletroforese para a membrana de nitrocelulose. E isso é até feito um procedimento que deixa incubado de um dia para o outro, também conhecido como overnight. Vamos entender então as etapas que se sucedem. Primeiro, a amostra ela pode ser tomada tanto de um tecido biológico quanto de uma cultura de células. As amostras elas podem ser resfriadas ou aquecidas rapidamente. Elas são homogeneizadas por sonificação, que é a quebra das células por ondas sonoras de alta frequência, ou mesmo por força mecânica, maceração. Um composto sulfúrico e um detergente conhecido como dodecilsulfato de sódio, que é o SDS, podem ser utilizados. O SDS ele cerca a proteína presente na amostra, deixando-a coberta por uma carga negativa, e o enxofre impede a formação de pontes de sulfeto da proteína. Essa amostra, então, ela é passada por um gel geralmente de poliacrilamida, e as proteínas da amostra são separadas de acordo com o peso molecular, usando-se, então, a técnica de eletroforese em gel. Então, é colocado esse gel preparado, a amostra transferida para esse gel, pipetada, numa solução contendo um tampão de corrida, é aplicada, então, uma amperagem e voltagem específica, e essa amostra, ela migra durante essa corrida, ela migra por esse gel, formando então esse resultado final. As proteínas são então separadas por massa em bandas dentro de cada canaleta dentro de cada coluna. Uma canaleta é reservada para um marcador ou ladder, uma mistura disponível comercialmente de proteínas de pesos moleculares conhecidos. Aqui é o aparelho com a voltagem e aqui demonstrando então como que é pipetada essa amostra nesse gel de eletroforese. Geralmente a gente coloca um corante azul ou outro tipo para facilitar a pipetagem e a visualização dessa amostra, da corrida dessa amostra. E aqui nós temos um vídeo já exemplificando como que é feita essa corrida. As amostras elas migram nesse gel de acrilamida, então a proporção do gel vai facilitar ou não a passagem dessas moléculas. Então, um gel mais espesso ou um gel mais espaçado. Aqui demonstrando a preparação do gel e a colocação dele na cuba. Coloca a solução de corrida onde é pipetada essa amostra. E essa amostra ela vai então migrar por diferença de carga elétrica, diferença de tamanho e de peso molecular. Moléculas mais leves migram mais fácil. Moléculas mais pesadas permanecem mais em cima. E aqui exemplificando, então, a amostra sendo pipetada nessas canaletas, contendo, então, um corante para facilitar a visualização. Também é colocado uma solução contendo proteínas de peso molecular conhecidos, que é o ladder,
que ele é utilizado como se fosse uma régua mesmo para a gente poder interpretar o resultado desse gel de eletroforese. Então, após essa carga, essa voltagem e amperagem ser aplicada e essa corrida acabar, a gente tem as bandas das proteínas separadas por peso molecular. E depois é aplicada uma solução reveladora, que geralmente a gente tem nitrato de prata, de zinco, que pode ser utilizado como solução reveladora. Após essa primeira etapa da eletroforese, esses antígenos, essas proteínas que foram separadas, elas são então transferidas para uma membrana de nitrocelulose. Então agora a gente vai entender como que é feita essa transferência. A fim de fazer as proteínas acessíveis à detecção do anticorpo, elas são movidas do gel para uma membrana de nitrocelulose. A membrana é colocada face a face com o gel e uma corrente elétrica é aplicada entre grandes placas de cada lado. Então, as proteínas carregadas se movem do gel para a membrana, enquanto mantêm a mesma disposição que continham no gel da eletroforese. Como resultado desse processamento de borramento ou blotting, e daí vem o nome, as proteínas são expostas a uma fina camada para detecção. Também é acrescentada uma solução de bloqueio. O bloqueio da ligação não específica é alcançado pondo-se a membrana em uma solução diluída de uma proteína, tipicamente a albumina do soro bovino, BSA ou leite seco desnatado. Também tem outros tipos de solução de bloqueio. Durante o processo de detecção, testa-se a membrana com anticorpos de proteína de interesse e se liga a eles com uma enzima reveladora, a qual leva a uma mudança de cor ou sinal fotométrico. Depois de bloqueada a membrana, uma solução diluída do anticorpo primário é incubada com a membrana, e isso pode levar até um processo de overnight, sob leve agitação. Essa reação é incubada para promover a ligação do anticorpo primário, como está aqui no desenho vermelho, do anticorpo primário com o antígeno. Em seguida, a reação é lavada para a retirada do excesso de anticorpo primário. Depois de se enxaguar a membrana para remover o anticorpo primário não ligado, ela é exposta a outro anticorpo, o anticorpo secundário, que é direcionado às porções específicas do anticorpo primário, como está aqui exemplificado. A ligação entre o anticorpo secundário e o anticorpo primário. Esse anticorpo secundário geralmente é ligado à biotina ou a uma enzima reveladora, como por exemplo a fosfatase alcalina. Então ele tem aqui uma enzima ligada nesse anticorpo secundário. Mais comumente, uma peroxidase ligada secundariamente é usada em conjunção com agente quimiluminescente e a reação produz uma fluorescência proporcionalmente à quantidade de proteína. Um filme fotográfico é colocado contra a membrana e exposta à luz da reação é criada a imagem dos anticorpos ligados ao blot. Depois das sondas não ligadas serem lavadas, o Western blot então está pronto para a detecção das sondas marcadas e ligadas à proteína de interesse. Como eu havia dito, o uso maior do Western blot é como confirmatório para infecção por HIV. Aqui a gente tem, então, exemplificando os antígenos do vírus que são detectados durante o Western blot. Esses antígenos, então, eles são transferidos para a membrana de nitrocelulose. Aqui a gente tem um controle positivo, demonstrando a presença desses antígenos. Os principais são GP120, GP160, GP41 e a P24, que ela geralmente está presente, mas pode estar ausente em estágios tardios da infecção. No 2, nós temos um controle negativo, e aqui no A, B e C, nós temos 3 amostras. A primeira, o paciente não está infectado, a B e a C, o paciente está infectado, porque nós podemos observar, então, a presença, desses mesmos antígenos, da GP160, GP120, de maneira fraquinha aqui, GP41, P24. Então, é dessa maneira que é interpretado o resultado. Essas, então, são as nossas referências. Ficamos por aqui.